Bora mergulhar de cabeça num assunto fascinante. Já parou para pensar que toda história tem uma espécie de DNA, uma estrutura base que define como ela vai ser contada? Pois é. Hoje a gente vai decodificar esse DNA explorando os três grandes gêneros literários: o épico, o lírico e o dramático. E a pergunta que vai guiar a gente é essa aqui. O que, no fundo, faz um poema ser um poema e uma peça de teatro ser, bom, uma peça de teatro? Parece simples, né? Mas a resposta está na raiz de como a arte de contar histórias funciona. Cada um desses formatos tem suas próprias regras, suas ferramentas e, mais importante, seus objetivos. Então, o nosso mapa do tesouro para hoje é este. A gente começa lá na origem de tudo, depois passa por cada um dos três gêneros para entender o que eles são e, no final, a gente coloca os três lado a lado para fechar o quebra-cabeça. Vamos lá? E essa nossa viagem começa, olha, há muito, muito tempo. Essa mania de organizar a literatura em gêneros não é nada nova. Ela nasceu lá no berço da filosofia, lá na Grécia Antiga. Mas, afinal, o que raios é um gênero literário? Imagina que é tipo um jeito de organizar uma biblioteca gigante. Só que, em vez de organizar por ordem alfabética, a gente agrupa as obras por características parecidas, tanto no jeito que são escritas quanto no que elas querem dizer. É um jeito de entender a intenção por trás de cada texto. E quem foram os arquitetos desse sistema todo? Ninguém menos que Platão e principalmente o seu aluno Aristóteles. Foi em obras como a República e Poética que eles começaram a pensar e a categorizar as diferentes formas de imitar a realidade, sabe? E com isso, eles criaram a base para os três gêneros que a gente estuda até hoje. Vamos para o nosso primeiro grande grupo, o gênero épico, que hoje em dia a gente chama mais de narrativo. E aqui o nome do jogo é um só: contar uma história. Simples assim. A essência do gênero épico, ou narrativo, é ter alguém contando alguma coisa para outra pessoa. Existe sempre uma voz, que é a do narrador, nos guiando por uma sequência de eventos. Não importa se a história é sobre grandes heróis ou sobre o nosso dia a dia, o que define o gênero é o ato de narrar. E olha só, toda narrativa, seja um romance enorme ou um conto bem curtinho, tem esses 5 ingredientes básicos. Tem que ter o narrador, a história em si, que é o enredo, os personagens que vivem essa trama, e claro, tudo isso acontece em algum lugar e em algum momento. O espaço e o tempo. Esse trecho de Os Lusíadas é um exemplo perfeito. Presta atenção. Camões não está expressando um sentimento pessoal. Ele está narrando um feito, uma aventura, a viagem de um povo. Ele está contando uma história. Essa é a marca registrada do épico. Agora, vamos virar a chave completamente. Se o gênero épico olha para o mundo lá fora, para as ações, o gênero lírico, ele olha para dentro, para o universo dos sentimentos, das emoções. No gênero lírico, o foco não é contar o que aconteceu. O objetivo é expressar o que se sentiu. É um retrato de um estado de espírito, sabe? Um pensamento, uma percepção do mundo totalmente subjetiva. É como congelar um sentimento em palavras. As características aqui são bem diferentes. A subjetividade é a rainha, por isso o uso da primeira pessoa. E aí surge uma figura essencial, o eu lírico. E atenção, o eu lírico não é o autor, tá? É tipo uma voz, um personagem poético, criado só para expressar aquela emoção específica do poema. E a forma como se escreve também conta muito, com foco total na música e no ritmo das palavras. E o mais incrível é que o mesmo Camões, o cara do épico Os Lusíadas, nos dá agora um exemplo perfeito de lirismo. Percebe? Ele não está contando uma história de amor. Ele está tentando definir o que é o sentimento do amor, usando um monte de ideias que parecem contraditórias. É pura expressão. É um mundo interior vindo à tona. Chegamos ao nosso terceiro e último gênero. Aqui, a história não é contada por um narrador, nem é a expressão de uma voz interior. Aqui, meu amigo, a história acontece, bem na nossa frente. O gênero dramático nasceu para ser encenado, para o palco. A palavra-chave aqui é ação. A história se desenrola em tempo real, pelo que os personagens falam e fazem. E a grande virada? Não tem narrador, ninguém para mediar o que acontece. É tudo direto, ao vivo e a cores. E essa imagem de uma cena de Édipo Rei nos leva direto para a origem de tudo. Peças como essa, do Sófocles, são a base do gênero dramático. O público vê o conflito, a dor, o destino dos personagens acontecendo ali, sem filtro nenhum. A história é vivida, não contada. A estrutura de um texto de teatro é bem particular. Além de ser dividido em atos e cenas, ele tem as rubricas, que
que são aquelas indicações do autor, geralmente entre parênteses, que dizem o que o personagem deve fazer ou como deve falar. E o que move a trama toda? O conflito, a treta direta entre os personagens. Muito bem, a gente já viu cada gênero separado. Agora chegou o grande momento. Vamos colocar os três lado a lado para que as diferenças fiquem assim cristalinas. E essa tabela, ela resume tudo. O pulo do gato está na primeira linha. O jeito mais fácil de diferenciar os três é fazer a pergunta de ouro. Quem está falando? No épico, é o narrador. No lírico, é o tal do eu lírico. E no dramático, são os próprios personagens. Simples, né? Se a gente responde essa pergunta, todo o resto se encaixa. É uma lógica perfeita. Mas, claro, é bom lembrar que na arte de hoje em dia essas fronteiras são bem mais flexíveis. O romance pode ter passagens super poéticas, um poema pode contar uma historinha. Essas categorias não são caixas fechadas. São, na verdade, ferramentas para a gente entender a base que os artistas usam para criar e inovar. E para fechar, fica aqui um desafio. Pensa naquela série que está maratonando ou no livro que acabou de ler. Com esse novo olhar, tenta identificar os elementos. Tem um narrador ali? Tem momentos de pura emoção? A trama avança só pelos diálogos? Começar a perceber essas misturas é como desbloquear um novo nível na nossa forma de apreciar a arte.